o Cruzeiro conseguiu vencer, conseguiu, gente, vencer o Vasco da Gama por 1-0 lá em Uberlândia e tá agora no G4 do Campeonato Brasileiro. Só por isso já merece o like de vocês aqui no Conexão 5 Estrelas, se inscreverem, tornando-se também membros. A minha esposa daqui na minha frente já fez tudo isso, então acho que vocês devem fazer o dobro já que ela fez. Olha só, vou contar uma coisa para os senhores. O Cássio foi o melhor em campo. Isso diz algumas coisas muito importantes sobre esse jogo contra o Vasco. Eu não vou ficar aqui cornetando, não vou ficar aqui criticando, eu vou enaltecer e tentar enaltecer no máximo que eu puder a vitória do Cruzeiro, porque sim, é uma vitória importante, é uma vitória que mostra muita força de bastidor também, que o professor Leonardo Jardim tem. Vocês já viram, aliás, se vocês não viram, vocês estavam em Nárnia, mas espero que vocês tenham visto o que o Pedro Lourenço fez antes da partida, quando foi perguntado para ele sobre o Dudu, e ele fez o sinal de que ele tá vazando, que ele tá indo embora. Enfim, amanhã na live a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação do Dudu. Mas vamos focar aqui no jogo, porque o jogo mostra uma pobreza de ideias ofensivas do Cruzeiro. Não tem como a gente olhar para o jogo de hoje e achar que o Cruzeiro jogou de maneira brilhante, que o Cruzeiro foi muito bem, que o Cruzeiro ofensivamente amassou o goleiro Léo Jardim. Não aconteceu nada disso. E se vocês viram o jogo, vocês também ficaram com muita raiva em alguns momentos, né? Principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito ruim. E quem foi o destaque foi o Cássio. O Cássio fez pelo menos 3 grandes defesas que o qualificaram, na minha opinião, como o melhor jogador em campo. Ele jogou muito bem hoje, muito bem hoje. Apesar dele ter falhado os últimos 2 jogos, hoje ele conseguiu se redimir, mostrando o grande goleiro que ele é. Se ele não tá na melhor fase da vida dele, gente, a gente já sabe que não tá. A gente já sabe disso. Mas é importante respeitar a história do Cássio, que sim, ele pode ainda entregar e fazer grandes jogos para o Cruzeiro. A minha preocupação do jogo de hoje fica com a questão ofensiva. Achei extremamente pobre. E acho que vocês também acharam extremamente pobre. É um time que não tem armação, é um time que fluiu muito pouco no seu ataque. O Matheus Pereira mais transpirou do que inspirou. O gol foi uma boa jogada do Wanderson pelo lado esquerdo, sim. Mas é bom que se diga que claro, falar isso é um pouco complicado, mas foi por um beicinho de pulga que não estava impedimento, mas enfim, ele estava lá, ele fez a jogada ao cruzamento e o Christian vai lá e faz o gol. É importante enaltecer essas pequenas vitórias. O Cruzeiro hoje é um time que ainda está tentando encontrar uma maneira um pouco mais objetiva de encontrar o seu futebol. O Cruzeiro ele tenta de alguma forma se estabelecer dentro do campo de ataque e ele simplesmente não consegue encaixar esse ataque. E aí por vários motivos, falta talvez ali de uma percepção melhor na última linha defensiva do adversário, uma decisão um pouco mais bem trabalhada do seu ataque, uma melhor decisão na hora de organizar o último passe. Então é um Cruzeiro que tenta se estabelecer de alguma forma dentro do campo de defesa do adversário e simplesmente não consegue. É um time que ainda carece de ideias, boas ideias ofensivas, e acho que isso está na conta sim do professor Jardim. O Vasco é um time extremamente pobre, é um time muito ruim, é um time que mostra um pouco da realidade do clube hoje, né, comandado pelo Pedrinho, né, ex-jogador, o Pedro. Mas o Fábio Carille é um cara que, para mim, tem mais oportunidades do que merecia também em clubes grandes do futebol brasileiro. Eu normalmente tento dar um pouco mais de crédito, dar um pouco mais de espaço para o técnico trabalhar, mas às vezes a gente olha para os treinadores e não consegue enxergar o que eles estão pensando de fato, né? Fábio Carille, cara, é um vazio de ideias desse Vasco da Gama. E aí, claro, falei do Vasco, voltando para o Cruzeiro, mostra muito como o Cruzeiro teve dificuldade contra esse pobre Vasco. E vendo, obviamente, o jogo anterior hoje, né, o jogo da rede, como eles gostam de chamar, Inter e Flamengo, e a equipe do Corinthians,
cara, o Cruzeiro vai ter que mudar não só a atitude, mas também o seu comportamento técnico e tático contra o Flamengo, mesmo o jogo sendo no Mineirão. A distância é muito grande. A distância é muito grande. O Cruzeiro conseguiu 3 grandes vitórias no Campeonato Brasileiro até o momento, sim, 3, e é importante a gente enaltecer isso, como eu falei, o Cruzeiro dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, mas 2 vitórias aconteceram de uma maneira que o torcedor não gosta de ver. É claro que vencer sempre é muito bom, é sempre muito importante, mas com alguns e vários problemas se apresentando ao longo do jogo. É um Cruzeiro que precisa de peças e está muito claro que tipo de peças que o Leonardo Jardim quer. A gente viu, por exemplo, o Lucas Silva se arrastando nos últimos 10 minutos. A gente viu a entrada do Eduardo no lugar do Matheus Pereira. A gente viu o próprio Caio Jorge também já não aguentando fazer essa pressão alta que o professor gosta de estabelecer desde o início da partida. Então o Cruzeiro vai precisar de jogadores físicos, vai demandar jogadores físicos, e isso é ok, é normal, né? O técnico imagina e quer que seja assim. Agora, existe um trabalho de longa data para que isso se estabeleça. O início está sendo agora, vai ter muita oscilação, mas, repito, tem 2 jogos importantes ao longo dessa semana. Um é contra o Vila Nova, o outro é contra o Flamengo. É o Vila Nova já pela Copa do Brasil. Então, é bom que se diga que se perder, e pode perder, gente, pode perder até para o Vila, inclusive, é ter paciência. Mas não quer dizer também que a gente tenha que vir aqui para falar com os senhores aqui no Conexão 5 Estrelas, que tá tudo certo, que as decisões tomadas dentro de campo estão certas. Eu acho, por exemplo, que o Jardim demorou muito para mexer no time hoje, mas deu certo, faz parte, e o Cássio tá lá para conseguir salvar o Cruzeiro na hora que é preciso. Ele é pago para isso, inclusive. Mas foi uma grande vitória, foi uma boa vitória, uma vitória que deixa o Cruzeiro com um clima um pouco mais calmo, mesmo com essa situação do Dudu. O Gabigol, é bom que se diga, não entrou no jogo de hoje. Isso gera burburinhos, gera informações, gera conversas de bastidores, não só dentro do Cruzeiro, mas também do próprio torcedor e também na imprensa. Então, é deixar claro que com essa vitória o Cruzeiro deixa a situação um pouco mais calma, deixa o Cruzeiro num ambiente dentro da Toca da Raposa com um pouco mais de tranquilidade. É óbvio que estando no G4, tudo fica mais fácil, né? Terceira vitória, inclusive, do técnico Leonardo Jardim no Cruzeiro, na sua 13ª partida, e curiosamente as 3 foram no Campeonato Brasileiro, que é, como eu falei, como eu já tenho falado praticamente todos os dias com os senhores aqui, é o campeonato que o Cruzeiro está colocando todas as suas fichas. Então, senhores, estejam atentos, essa semana vai ser uma semana muito importante, e vamos ver se o Cruzeiro consegue aí grandes resultados, né? Vencer o Vila Nova e vencer o Flamengo seria o passo mais perfeito que o Jardim gostaria de dar a esta altura, treinando o Cruzeiro. Bom, já falei demais, eu gostaria que os senhores aqui dessem o like, se inscrevessem no canal, comentassem, mas gente, tem gente aí falando das minhas tatuagens, cara, vocês têm... Às vezes eu acho que vocês são muito à toa, mas eu gosto de comentários, podem comentar, não tem problema não. Não ofendendo, não vou banir ninguém, tô brincando. Se ofender, eu vou banir, enfim, vocês entenderam. Então é isso, gente. Um abraço para vocês, tenham a todos uma ótima noite. Se você ver esse vídeo, muito obrigado, viu, meu amor, bater na mesa. Se você verem o vídeo no dia de amanhã, um bom dia, uma boa tarde para os senhores. E é isso, a partir das 18 horas eu estarei com o Milton para falar um pouco mais do cabuloso dessa grande vitória diante da equipe do Vasco da Gama, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.